meu povo do primeiro ano, não disse que ia ser rápido? É só você dar o clique na outra videoaula que já vem aqui mais uma aulinha explicando para vocês agora como conservar um solo. Então, primeiro que vocês têm que entender é o seguinte, nós temos que saber qual é o tipo de solo que a gente está falando. Como assim, Lima? Qual é o tipo de solo? Esse solo está numa área plana ou ele está numa área inclinada? A depender do perfil topográfico, olha que nome feio, topográfico, o que isso quer dizer? O perfil do solo, a característica do solo, se ele é plano, se ele é inclinado, nós podemos ter técnicas de conservação ou recuperação diferentes. Então, primeira coisa que deve ser observada, o solo é plano ou ele é inclinado? Se ele for inclinado, existe um grupo de técnicas de conservação e recuperação. Se ele for plano, existe um outro grupo de técnicas de conservação e recuperação. Existem técnicas que vão servir para os dois, Lima? Sim. Quais são elas? A gente vai ver na sequência, nas próximas videoaulas. Nessa videoaula aqui, nós vamos estudar técnicas que são exclusivas para solos acidentados, solos que são mais inclinados, beleza? Então, imaginando que eu comprei uma propriedade rural, essa propriedade rural tem um solo bem acidentado, tipo essas que a gente encontra quando vai para São Cristóvão, segue aí pela rodovia João Bebiágua, um solo bem acidentado, só que eu percebo o seguinte, esse solo ele tem ondulações nas suas laterais. Essas ondulações elas são semelhantes a, por exemplo, como se fosse uma gordura ali do lado do solo, vai formando curvinhas ali. Essas curvinhas elas são chamadas de curva de nível aqui, ó. Beleza? É um perfil acidentado, como se fosse um morro, mas esse morro possui essas ondulações. Essas ondulações vão ser chamadas de curva de nível. Qual é a primeira técnica? Simples, objetiva e direta. Peguei um solo. Esse solo tem curva de nível. Na hora que eu for plantar, eu vou plantar respeitando as curvas de nível. Como se eu estivesse plantando em escadinhas, em espiral. Como assim, Lima? Vamos lá. Tenho esse morro aqui, ele está totalmente exposto, sem vegetação. E aí eu começo a plantar nessa área aqui, respeitando as ondulações do terreno. Vou plantando tudo lado a lado aqui, ó, seguindo todas as ondulações do terreno. Por que eu faço isso, Lima? Por que eu aproveito essas ondulações? Por que eu não cavo, por exemplo? Quando o terreno está totalmente dividido assim, ó, em curva de nível, ele acaba sendo mais resistente a alguns problemas, como por exemplo da erosão. Me explique melhor. Pega um pilotinho melhorzinho aqui, rapidinho, ó. Voltei já, vamos lá. Se eu tenho um terreno acidentado aqui e começa a chover, o que é que acontece? Ó? Parte dessa água da chuva, quando atingir esse terreno, primeira parcela vai ser absorvida pelo que eu plantei. Segunda parcela que vai atingir o solo, vai ser dividida em dois grupos. Ó. Uma parte vai atingir o solo e vai infiltrar, e a outra parte vai atingir o solo e vai escoar. Essa parte que escoa, ela vai ser bem menor. Por quê? Porque o solo está assim, ó, como se fosse escadinha. Quando isso daqui escoar daqui para cá, uma parte do que escoou vai seguir e a outra parte vai fazer o que, Lima? Vai infiltrar de novo. Essa pequena parte, quando chegar aqui, uma menorzinha ainda vai escoar e outra parcela vai fazer o que, Lima? Vai infiltrar de novo. Essa formação de escadinhas assim vai formar como se fosse cachoeiras nessa encosta. E aí a água ela sempre vai ficar dividindo. Uma parte infiltra, outra parte escoa. Quando chega no outro nívelzinho, essa outra parte vai infiltrar e escoar, infiltrando e escoando. É como se, por exemplo, vamos trabalhar com números. Caem, sei lá, 500 ml de água lá no topo da encosta, 500 ml. Ou, desses 500 ml que caiu, 100 ml infiltram, 400 escoa. Esses 400 que escoou vai chegar na outra curvinha aqui do nível. Mais 100 ml vão infiltrar na nova curvinha e aí vão seguir 300 ml para a próxima curva. Na próxima curva, novamente, absorve mais 100 ml, vão seguir 200. Na curva seguinte, absorve mais 100, vão seguir 100 ml. Na outra curva, vai acabar absorvendo os outros 100. Ou seja, quando eu tenho um plantio assim, ó, em curva de nível, existe uma melhor distribuição da água que cai da chuva do que se fosse totalmente reto. Se fosse totalmente reto, aquela água da chuva toda ia passar, lavando esse solo e a possibilidade de provocar um desmoronamento de terra é gigantesco. Beleza? Uma observação que eu considero mais importante desse assunto sobre plantio em curva de nível. Ó. O plantio em curva de nível só funciona em culturas de caráter permanente.
Lima, o que é uma cultura de caráter permanente? São aqueles cultivos agrícolas que eu não arranco o pé no momento da colheita. No momento da colheita, o pé ele é conservado. Como assim, Lima? Explique melhor. Uva. Decido plantar uva. No momento da colheita dessa uva, eu não vou arrancar o pezinho de uva, eu vou somente retirar o fruto. Café, a mesma coisa. No momento da colheita do café, eu não arranco o pé de café, eu retiro somente os frutos. Por que, Lima? Só funciona se for com cultura permanente. Porque o relevo ele é acidentado. Se fosse para fazer a colheita aqui, o agricultor ia ter muita dificuldade, certo? Por ser inclinado, ia exigir dele ou muito esforço físico, ou se ele quisesse comprar um maquinário, ele não ia poder, porque o trator não teria como passar nessa área aqui, ó, justamente pelo fato do relevo ser acidentado, beleza? Então, plantio em curva de nível, quando o agricultor ele tem uma propriedade rural acidentada, e essa propriedade acidentada possui dobras no seu relevo, beleza? Lima, e se o cara pegar uma propriedade rural que seja acidentada, assim, ó, e não tiver as curvas de nível, for lisa assim, um barrancão descendo direto, sem nenhuma curva de nível, o que é que ele pode fazer? Se não tem a curva de nível chegando, ele pode construir uma. Ele pode cavar esse terreno. Ou seja, como eu coloquei aqui, ó, vermelhinho, as linhazinhas, ó, essa linha em azul é o contorno do próprio relevo. Aqui em vermelho eu coloquei como ele vai escavar, ó. Começa a apagar aqui em azul, ó. Perceba que eu não tive a curva de nível, mas nesse caso aqui o agricultor, ele adaptou essas curvas de nível. Então, aqui, o nome dessa técnica é chamado de terraceamento, que é quando se constroem terraços para evitar a ação da erosão. É basicamente pegar uma encosta que ela é lisa, plana, reta e adaptar as curvas de nível. Só que essas curvas de nível, nesse caso aqui, elas vão ser chamadas de terraços. Como é que elas vão proteger, Lima, o solo da ação erosiva? Meu povo, é a mesma coisa do plantio em curva de nível. A única coisa que você precisa aprender nessa aula é o seguinte, ó, plantei em curva de nível, proteja o solo da erosão, porque os degraus aqui vão acabar fazendo com que a água que caia da chuva seja mais bem distribuída. Se eu tenho um relevo que não tem essa divisão em curva de nível, o que é que eu posso fazer? Construir a curva de nível, que são chamados de terraços. Vai proteger como? Da mesma forma. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre plantio em curva de nível e terraço. Se restou alguma dúvida, anota aí que na live de quarta-feira nós vamos esclarecer tudinho. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.